Olá, está no ar o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Todas as semanas vamos fazer uma viagem pelo Brasil e descobrir o que tem sido feito para melhorar os serviços prestados ao cidadão que procura o Judiciário do Trabalho. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre as ações regressivas ajuizadas para cobrar das empresas o ressarcimento de benefícios pagos pelo INSS a vítimas de acidentes de trabalho. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas de uma manicure e da proprietária do salão de beleza são respondidas por uma juíza de Belo Horizonte. Direto de Florianópolis, um documentário produzido pela Justiça do Trabalho mostra a triste realidade do trabalho infantil em Santa Catarina. No quadro Meu Trabalho é uma Arte, nós vamos até o Piauí e vamos conhecer as peças feitas por um artesão do Polo Cerâmico de Teresina. Tudo isso e muito mais agora no nosso Jornada. Quando acontece um acidente de trabalho, o empregado pode ter que ser encaminhado ao INSS, que passa a custear benefícios previdenciários. Mas, e se a culpa do acidente for da empresa? Não seria justo que ela arcasse com os benefícios? O caso é tratado na Justiça como ação regressiva e para contribuir com o ressarcimento aos cofres públicos, os juízes do trabalho de todo o Brasil encaminham à Procuradoria-Geral Federal cópias das sentenças que reconheçam a conduta culposa do empregador. Para Igor, o que seria o fim de mais um dia de trabalho foi o início de um drama. Ao voltar para casa, ele se envolveu em um acidente de trânsito, teve traumatismo craniano e ficou um mês no hospital. Por causa das fraturas no braço e da perfuração no pulmão, recebeu o auxílio acidente pelo INSS durante 9 meses. No caso, a empresa não prestou nenhum socorro, nenhuma assistência, mas como já estava quase final de mês, eles só repassaram um valor do pagamento para minha mãe, para caso ela precisasse. Nesse caso, não ficou comprovada a responsabilidade da empresa no acidente porque Igor não estava mais no horário de serviço. Mas quando é constatada alguma negligência da empresa, o INSS paga o auxílio acidente ao trabalhador ou à família em caso de morte e pode cobrar da empresa valores relativos a esse benefício pago, além de ressarcimentos futuros, caso o trabalhador seja afastado das atividades por invalidez. Para tudo isso acontecer, o INSS precisa mover na Justiça, por meio da Procuradoria-Geral Federal, a chamada ação regressiva. Ocorrido um acidente, o auditor fiscal do trabalho se desloca até a empresa e faz um laudo acerca das causas desse acidente. Verificando que houve culpabilidade do empregador, ele encaminha esse documento para a Procuradoria Federal, que propõe a ação regressiva em nome do INSS. Então, antes de propor essa ação, é feita uma investigação prévia se efetivamente há todos os seus requisitos. O principal deles, a culpa do empregador por esse acidente do trabalho. A Advocacia Geral da União, por meio da Procuradoria-Geral Federal, integra o comitê do programa Trabalho Seguro. E essa parceria resultou na edição de uma recomendação da presidência do TST aos juízes do trabalho de todo o Brasil. Com o incentivo a que os magistrados, os colegas do trabalho, oficiassem as advocacias públicas quando constatassem pelo menos culpa do empregador nas ações em que houvesse condenação de infortúnios do trabalho, acidentes e doenças. Então, eu acho que as duas coisas caminham em paralelo. A gente criou algumas contas específicas de e-mail e essas sentenças chegam para a gente e servem como elemento de prova, um dos elementos de prova, para a gente ingressar com ação regressiva. E foi exatamente isso que aconteceu com a empresa que cuidou das obras do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Em agosto de 2012, 5 pedreiros despencaram de uma altura de cerca de 40 metros por causa do desabamento de parte da estrutura durante a concretagem da viga de sustentação de uma das arquibancadas. Cortei aqui
Meu joelho nunca foi mais bom e minha coluna. A situação só não foi pior porque Antônio ficou pendurado nos destroços da viga de concreto. A empresa prestou os serviços médicos. Eu fiquei 15 dias afastado pela firma, né? E mais 15 dias pelo INSS. Mas só que eu casei, né? Aí uma semana depois, aí eu peguei e voltei ao serviço. Ou seja, como ele se recuperou antes de receber a primeira parcela do auxílio acidente, Antônio cancelou o benefício da Previdência Social. Por isso, o INSS não solicitou o ressarcimento das despesas dele. Mas dos 5 operários que se envolveram no acidente, o INSS, por meio desta ação regressiva, encaminhada à Vara Federal de Brasília, pediu o ressarcimento dos 3 operários que utilizaram o benefício previdenciário. Um ano depois do acidente, até junho de 2013, o total pago pela Previdência Social com o benefício foi de mais de R$20 mil. Só que o valor pode ser ainda maior, porque um operário passou a receber aposentadoria por invalidez. E esse benefício também pode ser concedido ao outro trabalhador que ainda recebe o auxílio-doença. O caso ainda aguarda decisão da Justiça. Outra ação que também é analisada na Justiça envolve a administração da Boate Kiss, pelo acidente que matou mais de 200 pessoas em janeiro de 2013. Dentre elas, empregados que trabalhavam no local. A ideia da ação regressiva é qual? Quem deu culpa que pague por aquilo, porque a Previdência Social é um grande seguro dos trabalhadores, mas que todos pagam por isso, a sociedade inteira paga. Então, se aquele que deu causa, a gente consegue identificar que foi uma causa extraordinária, a gente consegue responsabilizar, ele tem que pagar pelo seu erro. As ações regressivas começaram a ser movidas na Justiça em 1991 com a edição da Lei de Benefícios da Previdência Social. Mas, em 2007, o Conselho Nacional de Previdência Social recomendou ao próprio INSS intensificar o ajuizamento das ações. O entendimento foi de que quanto maior o número de ações regressivas movidas na Justiça, maior o ressarcimento aos cofres públicos e também a conscientização dos empregadores sobre a necessidade de adotar medidas preventivas de acidentes de trabalho. Em 2000 foram ajuizadas 7 ações regressivas. De 2007, ano da intensificação, até outubro de 2014, foram movidas na Justiça mais de 3.100 ações. Só em ressarcimento com as punições, em 2014, o INSS conseguiu receber de volta mais de R$205 milhões. E em expectativa de ressarcimento, mais de 670 milhões. O Brasil ele figura na 4ª colocação mundial em acidentes fatais. E a ação regressiva é um instrumento de tentar reduzir esse número de acidentes de trabalho, reduzir esse cenário, justamente por servir como uma medida punitivo-pedagógica. Nós já temos casos em alguns estados onde a utilização da ação regressiva de forma mais efetiva contra certos setores econômicos tem contribuído para reduzir o número de acidentes. Se há um cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho, ou pelo menos os riscos são bem menores, nós temos menos processos. O que a gente não pode é atribuir o aumento do processo à vítima, o aumento do processo em razão dos atos ilícitos que são praticados, do número de processos. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. A primeira turma do TRT do Rio de Janeiro condenou o Banco Itaú ao pagamento de indenização no valor de R$100 mil a uma empregada que atuava como tesoureira. Ela foi vítima de sequestro e mantida em cárcere privado dentro de casa, junto com a filha. Ao analisar o caso, os desembargadores entenderam que havia nexo causal entre o dano, ou seja, o transtorno de estresse pós-traumático, e o fato ensejador, como o sequestro e cárcere privado. A TAM Linhas Aéreas deve pagar adicional de insalubridade em grau máximo aos empregados que fazem a limpeza de aviões que chegam ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. O adicional representa 40% do valor do salário mínimo. A decisão é da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, em ação ajuizada pelo Sindicato dos Aeroviários da capital gaúcha. O sindicato alegou que os auxiliares de limpeza realizam tarefas enquadradas como insalubres pela norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, como a higienização de vasos sanitários e recolhimento de lixo dos banheiros das aeronaves. Cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho.
A 9ª Vara do Trabalho de Brasília condenou o Carrefour a pagar R$ 5.000 de indenização por danos morais a um trabalhador que teve o armário arrombado durante as férias, os pertences recolhidos e colocados em outro local acessado por todos os funcionários. O magistrado entendeu que a conduta do supermercado violou a intimidade do empregado. O Carrefour admitiu o arrombamento dos armários, mas alegou que o fez em decorrência de determinação de órgãos de higiene sanitária para a realização de reforma no ambiente, o que não foi comprovado. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas da manicure e da dona do salão. E ainda, documentário produzido pela Justiça do Trabalho em Santa Catarina aborda a exploração de mão de obra infantil no estado. Nós voltamos em instantes. A legislação trabalhista é assunto de interesse de patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos saber quais são as dúvidas de uma manicure e da proprietária do salão. Nossa convidada é uma juíza de Belo Horizonte. Acompanhe. Trabalho de comissão. Se eu trabalhar mais do que 8 horas por dia, tenho direito a ganhar hora extra? Sem dúvida nenhuma. A jornada de trabalho, ela é 44 horas por semana. Então, isso deve ser acordado entre o empregado e o empregador para que essas horas se diluam durante a semana. As 8 horas, caso elas sejam as horas pactuadas para aquele dia de trabalho e a pessoa trabalhar além das 8 horas que são pactuadas, devem ser pagas como horas extras. Eu gostaria de saber se existe um valor mínimo de comissão que eu devo pagar à minha manicure. A questão de comissão é algo que é combinado entre as partes e tem a ver com o negócio. Então, dentro de salões, a comissão ela tem que ser acordada conforme ao mercado. Não há uma previsão obrigatória de comissão para manicure. Vamos saber o que os tribunais têm feito para melhorar a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. Usuários do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, PJEJT, no Amazonas e Roraima, podem tirar dúvidas sobre o sistema via WhatsApp. O serviço lançado pelo TRT da 11ª Região é oferecido de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde, exceto em feriados. A primeira vara sustentável do Acre, instalada na cidade de Sena Madureira, oferece mais conforto aos cidadãos, seguindo padrões de acessibilidade e sustentabilidade. Além de funcionar com processos sem papel, a unidade também economiza água e luz, pois possui mecanismo de aproveitamento da água pluvial e energia elétrica. De dezembro a abril, magistrados, advogados e servidores com cargos comissionados poderão dispensar o uso de paletó e gravata no TRT de Sergipe. É que, em função do calor, o regional aproveitou a utilização de trajes mais leves dentro das instalações do tribunal e varas. É exigido apenas o uso de calça, camisa e sapato social. A exploração de mão de obra de crianças e adolescentes preocupa e muito a Justiça do Trabalho. É por isso que os 24 TRTs contam com representantes no Programa de Combate ao Trabalho Infantil, criado pelo TST para sensibilizar a sociedade sobre o problema. Em Santa Catarina, os gestores do programa idealizaram e produziram um documentário que mostra a gravidade do problema no estado. Veja só. Cristiane, Osvaldo, Cláudio, César, nomes fictícios de algumas das centenas de crianças que exercem algum tipo de trabalho em Santa Catarina. Segundo o IBGE, o estado tem o pior índice do Brasil de trabalho entre crianças e adolescentes com idade de 10 a 17 anos. Para mostrar essa triste realidade, muitas vezes desconhecida do resto do país, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região produziu o documentário Não é Brinquedo. O vídeo traz dados alarmantes. Para se ter uma ideia, nas áreas rurais, 1 em cada 2 crianças de 10 a 13 anos trabalha. Isso porque 90% da agricultura em Santa Catarina é familiar.
Nós não podemos atribuir exclusivamente às famílias a culpa, se é que pode se dizer nesse sentido tão grave assim, por permitir, incentivar e necessitar de que a criança e o adolescente trabalhem. Nós precisamos ampliar esse universo. Porque se a família precisa sim, embora não seja da criança e do adolescente esta atividade em específico, de prover sustento para a família, se a família precisa sim, nós precisamos também que o poder público veja esta situação. Nos últimos 5 anos, 840 crianças e adolescentes foram afastadas do trabalho irregular em municípios catarinenses. As fiscalizações elas são motivadas ou por denúncias ou por um planejamento estratégico, como por exemplo, na época que a colheita do tomate, a gente vai para as regiões que a gente já sabe que tem maior produção e vai procurar as propriedades rurais. Infelizmente, há poucas denúncias de trabalho infantil, acredito que porque a sociedade tem uma certa conivência com esse tipo de situação. Conforme a Constituição Federal, é proibido o trabalho com menos de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, aí sim a partir dos 14 anos. Esse trabalho, mediante contrato de aprendizagem, ele é recomendável, porque enquanto o adolescente está trabalhando, ele está também se qualificando num curso profissionalizante. Isso é uma alternativa para esse adolescente que estava no trabalho infantil. Além de mostrar flagrantes da exploração de mão de obra infantil no Estado, o documentário aborda os riscos trazidos à saúde e ao futuro das crianças. O aparelho osteomuscular da criança é muito mais frágil do que o dos adultos. Ele tem menos cálcio, ele é mais plástico e ainda tem o aspecto importante de que está em desenvolvimento, em crescimento. A lógica de uma sobrecarga em cima desse sistema em desenvolvimento, principalmente nos ossos longos, aumenta o risco de você ter deformidades, arqueamento dos ossos longos nas pernas, nos braços, que fazem com que, posteriormente, essas alterações se tornem permanentes. No caso de carregamento de peso excessivo sobre a coluna vertebral, é possível fazer lesão nos discos vertebrais, causando problemas futuros que vão se tornar hérnias de disco, bicos de papagaio e outras doenças que parecem que são problemas dos adultos, mas na verdade foram, de certa forma, induzidos na infância com condições de trabalho extenuantes. Quanto mais cedo a criança e o adolescente ingressa no mercado de trabalho, menor será o salário dela quando ela for adulta. Então é uma coisa que não é boa ir cedo, sem preparo, sem formação. Vai ser mais uma massa nessa produção de mão de obra desqualificada. O documentário Não é Brinquedo, produzido pelo TRT de Santa Catarina, está disponível na internet. Para assisti-lo, basta acessar www.trt12.jus.br. No próximo bloco, vamos fazer uma viagem até 1928 no quadro Memória JT. E no Meu Trabalho é uma Arte, as peças feitas por um artesão de Teresina. Nós voltamos daqui a pouco. O Facebook do Conselho Superior da Justiça do Trabalho apresenta a Retrospectiva 2014. A página relembra decisões e leis sobre direito do trabalhador que foram destaque no ano passado. Quer saber mais? Acesse www.facebook.com/csjtoficial. Vamos fazer uma viagem até 1928 e ver que, nesta época, o Conselho Nacional do Trabalho passou a ter novas normas. Este conselho se dedicava ao estudo de problemas relacionados ao trabalho e à previdência social. É o que você acompanha agora no quadro Memória JT. 1928, ano em que o Conselho Nacional do Trabalho passou a ter um novo regulamento. O Decreto 18.074, de 19 de janeiro de 1928, criou a norma que estabelecia a composição, organização e atribuições do CNT. O
documento evidenciava algumas questões trabalhistas que mereciam maior atenção à época e deveriam ser avaliadas por seções específicas, como os contratos coletivos de trabalho, sistemas de conciliação e arbitragem, férias, trabalho de crianças e mulheres, acidentes de trabalho e caixas de aposentadorias. A principal atribuição dos conselheiros era avaliar a aplicação das leis sociais ao mercado de trabalho. O decreto também reafirmou a finalidade do Conselho, órgão até então ligado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Segundo o documento, o CNT era uma corporação destinada ao estudo dos problemas da economia social e de todos os assuntos que pudessem interessar a organização do trabalho e da previdência social. No próximo programa, os reflexos no Brasil da quebra da Bolsa de Nova York. Mãos firmes e olhos bem atentos a cada detalhe. Isso é essencial para quem trabalha com argila. No quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje, você vai conhecer as peças de um artesão de Teresina, no Piauí. Para mostrar as técnicas e curiosidades do ofício, nós fomos visitar o Polo Cerâmico da cidade. Ser artesão requer talento, criatividade e atenção. José Carlos começou a mexer com o barro quando ainda era criança, mas fazer cerâmica se tornou uma paixão quando foi morar com o padrasto. Quando eu cheguei aqui, eu me surpreendi. Meu padrasto, ele trabalhava já com argila, né? Comecei trabalhando com ele como auxiliar e fui aprendendo o ofício, né? E ao longo do tempo aprendi, passei vários anos trabalhando com ele e houve a necessidade de eu trabalhar, botar meu próprio negócio. E botei e graças a Deus tem dado certo. Na oficina dele, em Teresina, no Piauí, o trabalho não para. José Carlos produz até 50 peças por dia. Os tamanhos, formatos e preços variam muito. Tem produto que pode chegar até R$3.000. Quem vem de longe e quer comprar alguma peça pode conhecer como é feita a produção. A gente deixa essa porta aberta justamente para isso, para que a pessoa veja, para ele sentir o que é a produção. E no momento que ele sente, ele vê o trabalho, ele até passa a dar muito mais valor, né? A gente deixa bem aberto, a gente convida para dar uma olhada quando a gente está produzindo. Aí quando ele vê aquilo dali, ele passa a dar mais valor, porque ele começa a ver o processo, na verdade. O José Carlos faz peças como esta há mais de 20 anos. Quem olha de longe acha que é fácil, mas na verdade é preciso muita prática e delicadeza. Eu vou tentar fazer uma. Será que eu consigo? Aí você pode usar sempre a direita, a esquerda, no caso, por dentro, para dar apoio para fora. Realmente, se o José Carlos não tivesse me ajudado, eu não conseguiria. É muito difícil, mas a peça ficou bonita. Para se manter na profissão, o artesão fez vários treinamentos. Veio os treinamentos, tanto pelo Sebrae, Prefeitura e os outros órgãos que ofereciam, a gente estava sempre pronto para receber. E a gente fez todos os treinamentos, nessa área eu tenho uns 32 certificados. E de lá para cá, a gente já começou a administrar curso. Né? Hoje é que eu não saio mais por conta da oficina, né? Chegou um momento que a gente tem que se dedicar mais para a questão da oficina, para entregar encomenda, essas coisas todas. Mas nem sempre foi fácil. No início da profissão, quando trabalhava com olaria, ou seja, fazia tijolos, o José Carlos perdeu toda a produção por conta de um alagamento. Foram cerca de 15.000 tijolos. Mesmo assim, ele não desistiu. Foi morar com a mãe e o padrasto. Começou a mexer com o artesanato e aprendeu ainda mais. Quando a gente tem um foco, a gente sabe realmente o que é que a gente quer da vida, a gente tem que persistir. E foi isso que aconteceu. Eu persisti e logo em seguida foi melhorando, porque quando a gente pratica uma coisa várias vezes, com certeza a gente vai se aperfeiçoando naquilo dali. E foi isso que aconteceu. A gente foi se aperfeiçoando e hoje a gente tem um resultado que tem. Por ser uma profissão autônoma, o artesão precisa de planejamento. Aqui na oficina, outras pessoas também ajudam na produção. Os meninos que trabalham na produção, os colegas de trabalho,
eles geralmente trabalham de 8, de 7 às 11, eles não têm assim nada, assim, não tem aquele compromisso de chegar na hora certa. No meu caso, não. Eu já sou o próprio proprietário, no caso. Eu sei o que é que eu tenho que honrar com meus compromissos. Tem vezes que eu fico aqui até 24 horas, né? Quando é no período da queima. A oficina de José Carlos produz vasos e diversos objetos de decoração. Um para cada tipo de gosto. Sempre a gente faz algo diferente. Às vezes a gente até tem uma e diz assim, essa peça ficou legal. Quando dá no dia seguinte, quando a gente começa a produzir, a gente já vê que ela já superou aquela outra. E assim sucessivamente. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!